La palabra a la miembro recién incorporada del Instituto Panamericano, la doctora Bataini, que es presidente del Tribunal de Justicia, Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego. Buenos días, mucho gusto, felicitaciones a Ismael Pay y bueno, felicitaciones a todos los integrantes de la mesa. Se imaginarán que los temas me interesan mucho, son de fundamental actualidad y utilidad para todos los que somos miembros de superiores tribunales de justicia, que en algún momento llegan a nuestra decisión causas sensibles. Pero en este momento, perdón si no entendí bien alguno de los disertantes que hablan en portugués, a lo mejor me he perdido de algo, he hecho el mejor de mis esfuerzos, pero quería tener la opinión del panel, fundamentalmente del doctor Boto, sobre la declaración de inconstitucionalidad de oficio. Si hay antecedentes jurisprudenciales en alguno de los países de la mesa, si tienen algún cuestionamiento al respecto, o bueno, en general qué opinión me merecen, porque en mi país hubo un precedente hace unos años, en el año 2002, donde se declaró la inconstitucionalidad de oficio, o sea, no ha pedido de ninguna parte, sino que el tribunal declara la inconstitucionalidad sin petición expresa. Ese precedente ahora está siendo dejado de lado, pero me gustaría saber los fundamentos de la mesa. Muchas gracias. Agradezco la pregunta y seré muy breve. Efectivamente hay alguna tendencia a que eso pueda acontecer. No sé si lo adecuado sería pensarlo a través de una declaración de oficio con efectos generales. Lo que sí a mí me parece que es de evidencia de que todos los jueces de primer grado, de segundo grado, de tribunales superiores o de la Corte Suprema tienen una herramienta extremadamente útil para declarar la inconstitucionalidad sin declararla. Me explico. Tienen el derecho a interpretar. Y si algo no cuadra con la Constitución, no solamente pueden, sino que deben no aplicarlo. Así de simple. En Chile, al menos para contestar derechamente la pregunta, siempre ha estado entregada la declaración de inconstitucionalidad anteriormente al Tribunal Jurisdiccional Superior, que es la Corte Suprema, ahora a un tribunal especial que se llama Tribunal Constitucional, pero siempre a solicitud de parte, nunca de oficio. Tomo a liberdade de responder a questionamento extremamente oportuno para dizer que, como o professor Cássio acentuou bem, o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade é generoso, é pródigo, há dois mecanismos para a declaração de inconstitucionalidade, um incidental e o outro direto. No controle incidental é possível, e isso ocorre diuturnamente no Brasil, do juiz afastar a incidência da norma por ele reputada inconstitucional. Então, é plenamente possível. E também, no controle direto, não obstante haja provocação dos legitimados à arguição por meio da ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal tem a faculdade de examinar, no âmbito daquela demanda, de examinar a inconstitucionalidade também do texto legal extravagante, eventualmente tido como inconstitucional. Eu me explico. Imaginemos que numa ação direta de inconstitucionalidade, a causa de pedir se refira a um determinado dispositivo de lei. Por isso que se diz, há até um trabalho interessante, não publicado, um trabalho inédito, de uma doutoranda lá da minha universidade, que escreveu sobre a causa de pedir aberta
no controle direto de constitucionalidade. Então, uma vez provocado o Supremo Tribunal Federal, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, para examinar a arguição atinente a um determinado dispositivo legal, o Supremo Tribunal pode, de ofício, julgar, eventualmente procedente, reconhecendo a inconstitucionalidade de outro dispositivo, quer dizer, de um outro fundamento jurídico. Então, é plenamente possível, seja no controle, em resumo, seja no controle difuso, que é mais comum, seja no controle direto de constitucionalidade. Vocês estão de acordo? Não há mais pedidos de intervenções aqui. A instrução passa a palavra aos membros do Instituto Pan-Americano de Direito Processual. Pois não. Eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Cássio Carpinella em relação a uma abordagem que ele deu na sua palestra. Eu atuo aqui no estado de Goiás e o relato que eu devo fazer, tenho conversado com colegas de outros estados e temos notado que pode estar acontecendo em outros lugares do país também. O que se nota que, por vezes, embora a questão constitucional seja colocada para que seja abordada pelo Tribunal de Justiça, às vezes esse questionamento a gente já faz lá no primeiro grau, com a preocupação de eventualmente levar uma questão constitucional. O tribunal não enfrenta a questão deliberadamente, nem a ponto do fato da súmula vinculante número 10, às vezes nem aborda que não vai aplicar, e aí nos dá o trabalho, no caso aqui no Ministério Público, nossa Procuradoria de Recursos Constitucionais, a entrar em embargo de declaração para provocar a manifestação do tribunal. Esse embargo de declaração é rejeitado, e aí depois entra-se o recurso é rejeitado, entra-se a grave, vai para o STJ ou para o STF, no caso da questão constitucional, e só então, aí é recebido o recurso e etc. Talvez um fundamento que esteja lá por detrás disso, seja a falta da motivação das decisões e uma pacificação que houve até hoje, que está no Brasil, de que o juiz não precisa enfrentar todas as questões das partes. Ele escolhe o fundamento que vai decidir, e às vezes o que escolhe é uma questão tão pequena, perto de todo que tem na questão, e isso pacificou. Eu acho que isso não traz também muita pacificação entre as partes, porque a parte quer ver a tese que ele colocou, mesmo que diga que é absurdo, então, com uma manifestação do juiz. A minha tese foi colocada. Eu vi a opinião do senhor sobre essas questões e possíveis soluções para esse transtorno que eu digo que tem as partes e a própria jurisdição. Agradeço sua pergunta. E veja, eu particularmente, diante da exposição que o senhor fez, eu concordo com a sua preocupação e acho que o senhor está certo e com a devida vênia o tribunal está errado. Sou um daqueles que entende que, sempre com as devidas vênias, sempre com o devido respeito, nós confundimos com frequência, o professor José Rogério Custódio pode me corrigir também, mas que nós confundimos com frequência causa de pedir com argumentação. Quando eu reputo inconstitucional uma regra, isso é muito frequente no direito brasileiro, no direito público brasileiro, porque tudo, por definição, inconstitucional, meu Deus do céu, onde é que está a Constituição quando se inovam nos tributos, no funcionalismo público, etc. e tal, né? Veja, não é uma questão de o tribunal, de magistrado, seja o singular, seja o do tribunal, se satisfazer com o argumento A ou B. O que fica em aberto nesses casos, ao meu ver, com muita clareza, é a causa de pedido, ou seja, não foi respondido o pedido qualificado pela causa de pedido. E, ao meu ver, a solução correta é, como o senhor mesmo colocou, os embargos de declaração. Rigorosamente, há uma omissão, um erro em procedendo grave naquele caso.
Os embargos deveriam ser conhecidos e eventualmente rejeitados no mérito, porque, olha, eu discordo, acho que a regra é esta, não é? Aí concordo, exata, rigorosamente o que o senhor está falando, não discordo de nada. Agora, seja em São Paulo, aí eu posso falar mais de lá, seja aqui, como o senhor fala, de Goiás, certamente no meio do caminho, né, passando um pouco por Minas, Mato Grosso, etc., acontece isso com muita frequência. Mesmo no âmbito dos tribunais superiores, muitos dos embargos de declaração são rejeitados por essa fundamentação. Com a devida vênia, reputo essa fundamentação insuficiente, ou pelo menos é necessário discernir os casos. A título, às vezes, de prequestionamento, etc., nós nos perdemos um pouco, caímos em algumas armadilhas que nós criamos, a jurisprudência de 49 anos do Supremo nos criou, etc. Mas do jeito que o senhor coloca, eu alego a inconstitucionalidade de uma regra, eu mereço, como jurisdicionado, uma resposta. Essa é uma consequência do nosso controle incidental, de ofício ou, mais ainda, mediante pedido. Se eu peço e nada me dizem, eu forço a decisão por embargos. Os embargos são indevidamente rejeitados, a omissão subsiste. Eu recorro para o STJ por erro improcedendo, alegando erro improcedendo, para que seja. E a súmula 211 do STJ serve para resguardar isso. Me alegra ter visto, no primeiro semestre agora de 2009, um julgamento da ministra Nancy Andrighi, e a terceira turma, sabemos, ela é bastante partidária, a súmula 211, aliás, foi lá que ela nasceu, por causa do ministro Eduardo Ribeiro, etc e tal, quando então estava na ativa, mas ela dizendo, olha, há casos em que até em prol de uma maior celeridade processual, esse vai e volta para o Tribunal Superior é sempre muito demorado, sabemos, em nome de um outro princípio, por exemplo, uma pessoa idosa, que era recorrente ou recorrida, nós aqui já vamos suprir a omissão, porque nós já temos condições e maturidade de dar a solução, menos mal. Agora, há um complicadorzinho só. Quando a questão é constitucional e a suspeita, a tendência de se declarar a inconstitucionalidade, o julgamento tem que ser paralisado, tem que se destacar a questão para o plenário e ser encaixado. A não ser que entendamos plenamente constitucional os casos de dispensa da lei. Mas aqui coloco-me ao seu lado e quando alguém discordando do que se vê por aí. Posso rapidamente só fazer uma acréscimo aqui que o professor Cássio bem colocou, mas é que eu acho que essa ojeriza, né, que os tribunais, e aí eu acho que nacionalmente tem os embargos de declaração, muitas vezes vindo com respostas aí padrão, né, que servem para o processo penal, para qualquer processo, né, 4 laudos, para impressionar um pouco, mas é que vem, o tribunal não é obrigado a responder todos os questionamentos, negativo de prestação não se confunde com prestação contrária aos interesses. Eu acho que a culpa disso talvez seja, não defendendo o tribunal, né, pelo contrário, mas que muitas vezes há uma confusão e as partes acham que os embargos de declaração, eles existem, além das hipóteses do CPC, uma quarta hipótese, embargos prequestionadores. Aí vem aquele processo onde nada foi articulado, e aí chega depois do julgamento, aí vem aquele super trunfo, né, aqueles embargos de declaração, onde uma série de questões novas são trazidas. Aí o tribunal fala, pelo amor de Deus, eu não vou ficar apreciando essas questões. Então, eu acho que o Cássio colocou, que eu acho que é a mesma linha do que o colega colocou, justamente, não é essa hipótese, mas é a hipótese de a matéria ter sido levada à apreciação, ela deveria ter sido apreciada e não foi. Aí tem que ter a resposta devida. Me permito hacer la pregunta a la mesa, pero sobre todo al profesor Boto, por el idioma español, pero en todo caso estoy entendiendo algo de portugués y me place haber asistido a este congreso. Me refiero al tema concreto. Entiendo que el control de constitucionalidad de un proceso significa que tanto el proceso civil o el proceso penal tienen que ajustarse o ser compatibles con la constitución política de determinada sociedad. Respeto a los derechos fundamentales, principios y valores de la Constitución. Entonces, si un juez penal o un juez civil dentro de un proceso vulnera derechos fundamentales, entonces tenemos, por un lado, el amparo para los procesos civiles y el habeas corpus para los procesos penales. Entonces, si nosotros, como juez, porque hablo juez,
en un proceso aplicamos una norma legal infraconstitucional que es control de la Constitución, podemos hacer control difuso y en consecuencia inaplicar esa norma legal a ese caso concreto. En ese sentido, yo pregunto, en algunas legislaciones como en Perú, tanto en el Código Procesal Civil como en el Código Procesal Penal, se ha incorporado una norma que autoriza al juez a actuar por obra de oficio. Aparentemente se está yendo contra un principio que rige, por ejemplo, en el proceso civil, el principio dispositivo. Si en el proceso penal no estamos apartando el proceso inquisitivo, perdón, el principio inquisitivo, con el modelo acusatorio que ya tenemos, que creo que rige en Brasil, y en el proceso civil, aparentemente también se estaba plasmando el principio dispositivo, sin embargo, con la inclusión de la prueba de oficio, ¿acaso un juez no puede sustituir a una de las partes para desequilibrar el principio de igualdad y en consecuencia uno puede ganar o perder por la intervención del juez? Entonces, ¿puede un juez inaplicar esa norma legal que autoriza la prueba de oficio y en consecuencia dejar que las partes solamente litiguen y convertirse en un juez imparcial, un árbitro per se? Por lo contrario, si un juez actúa a prueba de oficio, podría ser materia de un proceso constitucional y amparo a los corpus y anularse todo ese tipo de procesos. Entonces, ¿no sería recomendable más bien que en las legislaciones se elimine la prueba de oficio y que el juez solamente sea un tercero imparcial per se? Es la pregunta. A ver, el tema no me puede resultar más atractivo y debo decir por qué. Porque mi tesis de maestría, y no estábamos puestos de acuerdo, dejo constancia, no estábamos de acuerdo, no. Mi tesis de maestría en la Universidad Nacional de Rosario fue las medidas para mejor resolver en el Código de Procedimiento Civil chileno son inconstitucionales. El punto que usted acaba de mencionar. Y la tesis es muy simple. La tesis es, puesto los autos en estado de sentencia, cuando el juez, en la soledad de su despacho, debe proceder a dictar la sentencia, ¿cuáles son las opciones constitucionales que tiene? La primera y más obvia es que si los fundamentos de la acción o la pretensión están acreditados, su deber constitucional es dar lugar a la demanda. Y si no están acreditados, su deber constitucional es rechazar la demanda. La tercera opción es que decrete medidas para mejor resolver. Y aquí empieza el problema, porque para, en definitiva, ver cuál es el efecto de una medida para mejor resolver, necesariamente tenemos que trasladarnos mentalmente a sus potenciales resultados. El primero, de acuerdo a la legislación chilena, es que la medida no se cumpla dentro de un determinado plazo. En el caso de Chile son 20 días. En cuyo caso, el resultado del juicio no va a variar, porque antes iba a rechazar la demanda por falta de fundamento de la acción, ahora porque la prueba no se produjo. En el caso segundo es que la prueba sea, el resultado de la medida sea inidóneo. Lo que se pensaba que podía decir la escritura pública no lo dice, lo que se pensaba que el testigo podía complementar no lo complementó, o aclarar, o lo que el peritaje podía aclarar tampoco lo hizo, en cuyo caso el resultado tampoco varía. La tercera hipótesis es que el resultado lo haga más favorable para el demandado, en cuyo caso también el resultado del juicio no varía, se va a rechazar la demanda, antes por falta de antecedentes de acreditación de los fundamentos de la acción, ahora porque el resultado fue más favorable aún para el demandado. En cambio, en la cuarta y última hipótesis,
que es que a través de la medida para mejor resolver se complemente la prueba que faltaba, el resultado necesariamente va a variar de blanco a negro. Necesariamente. De no dar lugar a la demanda a dar lugar a la demanda. Y esto en materia penal se ve mucho más claro, porque ¿para qué se despacha una medida para mejor resolver en materia penal si no es solo para condenar? Ya que antes el imputado, acusado, está protegido por una garantía constitucional de estado de inocencia o de presunción de inocencia. Por lo tanto, nunca un juez penal puede decretar medida para mejor resolver para acreditar lo que ya tiene, que es el estado de inocencia. No logró la convicción necesaria para condenar o absolver. Por lo tanto, el resultado potencial simplemente va a ser potencial, digo, para condenar. Y en materia civil, esto que lo he narrado desde el punto de vista de que siempre favorecería esto al demandante, en rigor no es así. En rigor lo que pasa es que hay que fijarse bien qué pasa con las cargas de la prueba. ¿Quién tenía el onus probandi? Porque puede ser que también se favorezca a lo mejor al demandado, que tenía la carga de la prueba de acreditar su excepción de pago, por ejemplo, y que no probó. Y que en estado de sentencia el juez despacha la medida para mejor resolver para complementar esa excepción perentoria que lo favorece. Y aquí es un problema prácticamente insoluble, porque el principio de imparcialidad, para mí al menos, es un principio absoluto y permanente, desde principio a fin. De hecho, el juez pierde la imparcialidad cuando dicta su sentencia. Tiene que adoptar una decisión. Dice, o esta tesis o esta otra. Pero si lo hace antes de firmar su sentencia, invariablemente va a estar inclinando el resultado del juicio en uno u otro sentido. Se contraargumenta en Chile diciendo, mire, los jueces no son magos ni tienen bolas de cristal, por lo tanto no pueden saber cuál va a ser el resultado de la medida para mejor resolver. Y eso tiene una respuesta. Es verdad que los jueces no tienen una bola de cristal para saber anticipadamente cuál va a ser el resultado de la medida para mejor resolver. Pero, sin embargo, cuando la decretan los abogados litigantes, las partes, sí podemos saber a quién ese juez potencialmente necesariamente va a favorecer y a quién potencialmente necesariamente va a perjudicar. Y para mí, eso invariablemente lleva a una falta de imparcialidad, por lo tanto, a la transgresión de un principio constitucional. Y hay normativas ya, por ejemplo, en el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, declara absolutamente nula aquella sentencia que se haya basado, por ejemplo, en prueba de oficio. La tendencia, y eso es lo preocupante, con esto voy terminando, va en sentido contrario. Hay una corriente muy fuerte que dice que en materia procesal civil las legislaciones, y se traen a colación los ejemplos europeos, van en sentido contrario, que en materia civil el juez debe tener facultades de oficio. Dos comentarios. Por de pronto, las constituciones europeas son todas de carácter monárquico, un sistema distinto. Nuestras constituciones son republicanas, que obedecen a un concepto de enjuiciamiento absolutamente distinto, que es y que proviene del Common Law, y el Common Law desde el punto de vista directo nuestro de la Constitución norteamericana, de dos enmiendas y esas de la Carta Magna del año 1215. Eso es lo que recogen nuestras constituciones. Pero hay un segundo argumento. Si uno se fija en las legislaciones europeas, en las constituciones europeas y en estas introducciones que se han señalado a las leyes procedimentales en materia de prueba de oficio, son todas modificaciones parciales, ninguna es orgánica. En el año 47 en Suiza, en el año, esa me acuerdo que es del año 47,
cada ciertos años en distintos países sale un artículo por ahí que se le da facultades de oficio a los jueces de materia civil. No son orgánicas, no son sistémicas. El único ejemplo sistémico que hay en Europa es el reciente, del año 2000, con la Ley 1 de España, la nueva Ley Procesal Civil Española. ¿Y qué dice la ley, el mensaje del Código? Dejamos atrás y abandonamos para siempre las medidas para mejor resolver. Se acaban. Es decir, los que las crearon, España, el sistema inquisitivo, que las fundó, las deja para siempre. ¿Por qué las reemplaza? Por unas llamadas medidas finales, que son antes de la sentencia, pero que deben cumplir determinados requisitos. Primero, tiene que tratarse de prueba ofrecida por la parte. Segundo, tiene que tratarse de prueba ofrecida por la parte que no se haya podido rendir por una causa ajena a la voluntad de la parte, por lo tanto no se ampara la desidia. Si dejó pasar la oportunidad para rendir la prueba, perdió, ya no la puede rendir. No puede el juez entrar a suplir. Y sin embargo, porque las verdades hay que contarlas completas, al final por ahí deja abierta una puerta que en caso excepcionalísimo podrá el juez decretar. Y en la obra de Juan Ventura Roca se explica la razón de eso. Eso fue una transacción parlamentaria que se hizo con 2 diputados del País Vasco, que para ellos era insoportable procesalmente no dejar abierta la posibilidad de que el juez pudiera decretar alguna vez de oficio, para un caso muy excepcional, una medida para mejor resolver. Pero contestándolo derechamente, y pido disculpas por lo largo de la respuesta, a mí no me cabe duda, por lo menos, de que siempre que se decreta una medida para mejor resolver, se rompe el principio de imparcialidad del juez y por lo tanto el resultado será inconstitucional. Uma pequena consideração, tendo presente o direito brasileiro, né? Aqui no Brasil, até muito diferente de vários países sul-americanos, né? E mesmo Portugal, Espanha, é interessante verificar que o estudo do processo civil, na maior parte das faculdades, é totalmente distanciado do processo penal. Alguns autores, a minha faculdade, a Universidade Católica de São Paulo, por exemplo, sequer tem uma cadeira de teoria geral do processo. É processo civil, processo penal e processo do trabalho. E, óbvio, sabemos que isto existe, né, toda uma carga comum constitucional. Então, interessante verificar que no processo civil brasileiro, a possibilidade de uma atuação, né, investigatória ou inquisitória do juiz, uma iniciativa probatória do juiz, enfrentaria tradicionalmente maiores problemas do que no ambiente penal, como o senhor bem colocou, em virtude até do objeto, etc. Mas, o que alguns autores hoje, para o processo civil brasileiro, têm sustentado é que a preocupação do professor Boto, completamente correta, de imparcialidade do juiz, que para nós também é um princípio constitucional, a imparcialidade, o juiz natural e tal, ela pode ser mitigada com o que alguns autores têm chamado de princípio da colaboração ou da cooperação. Ou seja, o juiz, na medida em que possa ter, a depender do caso concreto, alguma iniciativa probatória, trazendo este elemento novo para o processo, daria vista necessariamente para as partes, para mitigar o impacto, a surpresa da decisão fundamentada nesse novo documento. Então, evidentemente não elimina o problema, pelo contrário, mas de qualquer forma mitiga, buscando conciliar os princípios, os direitos fundamentais, a imparcialidade de um lado, o contraditório, o devido processo de outro, para mitigar o efeito, o elemento surpresa, né, de uma decisão fundamentada mais ou menos exclusivamente nesse documento. No Código de Processo Civil português da atualidade há um dispositivo, né, que numa visão, pelo menos para nós brasileiros, é um dispositivo muito rico, que impede o juiz, que veda ao magistrado decidir, né, com questões de ofício, que as partes não possam ter se pronunciado anteriormente. Então é algo que, para nós,
poderia ser visto como uma consequência do princípio constitucional do contraditório, mas quando vem em regra, né, quando vem no código, sempre ajuda mais. Mas é um dispositivo bem interessante que, ao meu ver, ajuda a tornar essa questão ainda mais difícil e ainda mais interessante. Esse tema é um assunto extremamente difícil, um tema que não se encontra uma solução no plano jurídico, porque tem aí uma forte carga ideológica. Hoje há uma discussão muito grande, uma discussão corrente, eu diria, entre processualistas sobre o princípio autoritário e o princípio liberal da legislação processual. O que o professor Cássio coloca, eu me permito rapidamente fazer uma divisão. Uma coisa é a prova determinada de ofício, que o sistema liberal, como o processo civil brasileiro, é infenso, admite, de certo modo, na prática, em matéria de direito de família e em matéria de direitos coletivos. Nós percebemos que no dia a dia do foro, os juízes têm um poder instrutório maior, seja em matéria de família, seja em matéria de direitos coletivos. Dá para verificar bem isso. E, por outro lado, o fundamento jurídico, talvez aqui sim a colocação do professor Cássio, no sentido de que, pela regra iura novit curia, o fundamento jurídico que não foi discutido pelas partes, este sim não pode surpreendê-las. E aí a necessidade, tanto no Código francês quanto no Código de Processo Civil português da atualidade, primeiro o Código de Processo Civil francês, que é um artigo introduzido em 1977, salvo engano, 74 ou 77, portanto já há bastante tempo, em que o juiz obrigatoriamente, se for lastrear a sentença pela regra iura novit curia, num fundamento não discutido pelas partes, sob pena de nulidade, deve instá-las a tecerem considerações, argumentos sobre esse fundamento. Então são duas coisas. Uma coisa é a prova de ofício, que realmente não é, eu repito, não é recomendável sob pena de ferir a imparcialidade. A outra coisa é o fundamento jurídico novo, que surge, eventualmente, na fase instrutória, por um elemento de convicção que não havia sido produzido anteriormente. É um assunto muito delicado, que convida a uma reflexão profunda e que hoje é necessário trazê-la para o plano mais jurídico do que ideológico. Aquele livro importante do professor, organizado pelo professor Monteiro Aroca, que tem colaboração do Cipriani, do professor Alvarado Veloso, enfim, é toda uma discussão num cenário mais político do que técnico-jurídico. Mudando de assunto, então eu gostaria de tratar do tema anteriormente visto, sobre essa tendência brasileira de, não sei se seria unificar, ao rotular, eu já estaria me posicionando, o controle difuso do controle concentrado. Queria fazer umas ponderações. Em primeiro lugar, eu acho que o caso é muito simples, o Supremo tem dado efeito erga omnes às decisões tomadas em recurso extraordinário. É claro que eu faço uma observação, é bom que fique claro que quando se fala assim genericamente de unificar o controle difuso por concentrado, não é bem assim. É só no Supremo Tribunal Federal. Não é que as decisões dos juízes e dos tribunais de apelação sejam agora de efeito erga omnes. É só a decisão do recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. E nem de todos aqui. E nem de todos. Mas isso me leva a ver que se faz muita confusão aqui no Brasil, porque como nós adotamos dois sistemas, né, uns preferem dizer sistema misto, mas se é misto de duas coisas. Nós adotamos aqui aquele sistema concentrado, de origem austríaca, de controle concentrado e depois os efeitos para todos. E um sistema incidental, que é esse controle difuso, porém de efeito concreto,
é bom se ver que não há somente essas duas situações no mundo. Nós temos as situações como a da Itália, em que o controle é incidental, mas não é o juiz, não é um controle difuso. Quer dizer, dentro de um processo, há um incidente de inconstitucionalidade e somente a Corte Constitucional decide. E decide, naqueles casos, nós lemos bem a redação das sentenças de controle de constitucionalidade da Corte Constitucional Italiana, nós veremos bem que ela se refere aos casos, quer dizer, ela recebe vários e decide para aqueles casos. E aquilo tem efeito erga omnes muito mais pela cultura, pela tradição, do que por um dispositivo constitucional italiano que diga algo nesse sentido. Então, eu aplaudo, quer dizer, no meu ponto de vista, faz bem o Supremo Tribunal Federal, quando anula, de certa forma, aquela disposição de remeter ao Senado, por absoluta desnecessidade, que faria o Senado com o ofício do Supremo, onde o Supremo já disse, olha, não adianta que o Senado tome a decisão A ou B, nós não vamos considerar essa lei constitucional nunca mais. E em que sentido há, hoje em que nós nos preocupamos, defendendo a posição, né, do Supremo, se preocupa em racionalizar e, sobretudo, ser coerente? Nós tivemos tantas pessoas aqui no Brasil, soltas, presos, condenados, soltos pelo STJ, porque entendiam que aquela lei dos crimes hediondos era inconstitucional e que deveria ter a progressão de regime, e o Supremo Tribunal da época dizia, não, a lei é constitucional e pode estabelecer que não haja progressão de regimes na condenação criminal. E aquilo virava uma balbúrdia para o Brasil, quer dizer, não faz o menor sentido nós termos esse tipo de... Agora, hoje, as coisas são mais coerentes. Então, eu queria fazer esse contraponto, dizendo que, no meu ponto de vista, o Supremo Tribunal Federal... Aliás, nós já tínhamos isso no Brasil, e já temos isso antes. Porque quando nós temos o artigo 480 do Código de Processo Civil, modificado pelas reformas de 2001 e 2002, o Tribunal de Justiça, quando, na cláusula de plenário, que agora o Supremo botou em súmula vinculante, e não desfez o 480 do Código de Processo Civil, ou seja, na cláusula de plenário, quando vai um processo para o plenário decidir se é inconstitucional ou não aquela norma, aquela decisão única, que é incidental, vale para todos os processos daquele Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Tem um mosquitinho aqui que já está me mandando parar. Então é só para fazer esse contraponto, não sei se discordando ou esclarecendo ou até perturbando, mas a posição que foi colocada aqui, que me pareceu um tom crítico a essa igualação de consequências que faz o Supremo Tribunal Federal, tanto no controle concentrado como no controle difuso. O problema, professor Petrônio, o problema é o seguinte, ninguém está criticando o fato da objetivação do recurso extraordinário. O fato é que não tem assento constitucional. O professor Osmar colocou muito bem. O problema é de não ter assento constitucional. Isso é uma criação... foi in vitro. Isso aí é feito, foi gestado dentro do Supremo Tribunal, que o ministro Gilmar, abeberando-se na face um peixe verde alemã, trouxe para cá como esse transplante que eu acho muitas vezes pernicioso, porque você não pode ver, está muito bom no modelo italiano, no modelo inglês, no modelo, vamos trazer para o Brasil. Quer dizer, no fim, para perseguir o princípio maior da duração razoável do processo, o direito processual vira um saco de gato. Ou seja, não importa a proveniência, o que importa é a tentativa. Então, se a tentativa é válida, vamos caminhar, vamos para frente. Muito bem, vamos aplaudir, mas tem que ter assento constitucional. Quer dizer, veja, hoje, num determinado recurso extraordinário, ainda que não se atinja o quórum da súmula vinculante, que é previsto na Constituição, o recurso extraordinário passa a vincular com um quórum menor do que o da súmula vinculante. Quer dizer, isso aí é uma questão matemática. Não precisa ser muito especialista para observar que o que o Supremo está fazendo é se arrogando um poder que ele na Constituição não tem.
É esse só o problema. O Petrone, se me permite, eu acho que foram excelentes as considerações de ambos, mas eu concordo com o professor Zé Rogério. Eu acho que o tom de crítica, ele não vem do fortalecimento da jurisdição constitucional, porque essa aproximação a partir da jurisprudência é fato incontroverso que ela fortalece a jurisdição constitucional. E é sempre importante o fortalecimento da jurisdição constitucional, porque nós sabemos que, historicamente, sempre o fortalecimento e o crescimento da jurisdição constitucional importa em fortalecimento de dignidade da pessoa humana, Estado Democrático de Direito, de uma série outra de princípios. Então, eu acho que é válida. O fortalecimento é válido. O que preocupa, eu acho que é esse agir às margens à margem da lei, criando, digamos assim, uma certa discricionariedade, além dos problemas técnicos, né, como o do próprio Código. Agora, por exemplo, por que no meu RE, por exemplo, foi aberta a causa de pedido e no outro não foi? Por que no meu foi dada eficácia erga omnes e no outro não é dado? Então, eu acho que o que preocupa é não termos essa, quer dizer, uma padronização a partir, principalmente, da legislação constitucional e constitucional. É insegurança jurídica. Aí dá licença, guardadas as proporções, é a mesma coisa do recurso repetitivo, não pode mais existir. Onde está escrito que eu não posso desistir do meu recurso? Porque a colenda Corte Especial do STJ entendeu que se o recurso tem coloração repetitiva, a parte não pode mais existir. E isto, para mim, é, com o devido respeito, uma posição reacionária, fascista. Com todas as justificativas possíveis de ordem prática, doutrinariamente, não vai encontrar fundamento. Quer dizer, de onde foi tirado isso? Quer dizer, nós estamos transformando o processo civil com o desejo louvável de prestar a jurisdição dentro de um prazo razoável, numa cartola. A cada dia, o advogado se surpreende com uma novidade. A ponto da jurisprudência defensiva, que eu não vou tecer, eu vou me reservar aqui de não ficar mais nervoso. Agora, por falar nervoso, professor José Rogério, é bom que todos saibam que essa sua posição aí sobre o fascismo não é a respeito do tema que eu abordei. É o outro lado do STJ. Não é. Eu não estou. Eu quero saber se eu gosto de saber se está me chamando de fascista ou não. O tema que eu abordei foi outro, foi uma palestra do Osmar, que é o tema do Supremo. Eu só queria responder que assento constitucional talvez tenha, porque muitas vezes nós esquecemos o caput do artigo 5º, que o artigo 5º parece um santo da Igreja Católica. Um é mais devoto do são contraditório, outro é mais devoto da sã ampla defesa. A gente nota claramente nos juristas, nos juízes, uma certa tendência de privilegiar aquele princípio de sua devoção. Mas se tem um maior do que os outros, é o do caput, que diz claramente que será assegurada a igualdade a todos nos seguintes termos, 2 pontos. E tudo que vem nesses artigos, nesses incisos, são termos da igualdade. E devem ser interpretados como termos da igualdade, porque assim está escrito na Constituição. Então, o que a sociedade como um todo, no mundo inteiro, não compreende é a loteria judiciária. É como que uma lei é inconstitucional para o Osmar e é constitucional para o Petrônio. Então, eu quero dizer que, das suas considerações, Osmar, eu concordo plenamente com essa parte final, agora, na resposta à minha colocação, de que o Supremo não pode escolher qual que tem eficácia H1 ou não. Mas discordo da parte inicial, porque entendo que é constitucional promover a igualdade, no sentido de quando é inconstitucional para um, tem que ser inconstitucional para todos. E que todos os recursos extraordinários têm que ter uma consequência de um efeito erga omnes. Não há compreensão. Quando eu disse aqui, já falei do juridiquês, dessa linguagem hermética fechada só para processualista. A sociedade não compreende que um dia se julgue num sentido e outro dia se julgue em outro sentido. Então tem sim assento constitucional da caverna do nosso querido mestre dos mestres, professor titular, José Rogério Cruz de Tucci, mas eu quero dizer, na opinião dele não tem assento constitucional. E no direito é sempre assim, há 2 opiniões, a minha e as erradas. Então, assim como a dele está certa e as outras estão erradas, a minha está certa e a de Vossa Excelência está errada. O assento constitucional é claríssimo no caput do artigo 5º, que confere a igualdade. Mas, se no Brasil não tem inconstitucionalidade da Constituição, tem inconstitucionalidade das emendas constitucionais. E essa da súmula vinculante poderá até ser inconstitucional por exigir o 2/3. Porque se as decisões são por maioria, não precisava efetivamente, onde concordo também da incoerência, o erro não está nisso, o erro está lá na súmula vinculante, que exige 2/3. Por que 2/3?
Se para julgar basta metade, então que metade mais meio, no caso do Supremo, o que a maioria do Supremo disser já deveria ser vinculante para atender ao caput do artigo 5º. Você deu razão para mim agora, pronto. Onde? Mas isso é porque quando nós comparamos duas coisas... Tudo isso ele combinou ontem, viu? Quando nós comparamos duas coisas para dizer que elas têm que ser iguais, eu preciso responder a segunda pergunta, mas qual que caminha para encontrar a outra? Então o erro está na súmula vinculante exigir 2/3 e não dar efeito H-ônibus às decisões de 6-5 do recurso extraordinário. Muito bem. Que bom. Que bom. O calor da discussão, né? As minhas saudações aos ilustres expositores. Eu gostaria também, não é atender uma provocação, até porque não estava mais no STJ na época, a jurisprudência é muito recente. Se lá estivesse, eu acho que eu teria seguido também a maioria, professor Osmar, porque diz respeito à desistência do recurso. Diz respeito à desistência do recurso. Vejam bem, muitas coisas, quando você lê na jurisprudência, causam estranheza, né? Na época eu não estava no STJ, me causou estranheza quando o STJ começou a exigir que se ouvisse a parte contrária, naqueles casos do artigo 267, inciso 3º, da inércia do autor em não praticando um ato determinado pelo juiz. 30 dias depois, diz o código que o juiz pode extinguir o processo. Não sem antes ouvir, ou melhor, intimar a parte pessoalmente para em 48 horas tomar a providência. O STJ criou uma jurisprudência segundo a qual o juiz não pode fazer isso antes de ouvir a parte contrária. Por quê? E isso eu estranhei. Mas isso é uma perda de tempo. Acontece que o processo é público. E o processo, a partir do momento da propositura da demanda, ele passa a não pertencer mais apenas ao proponente. É uma das razões. Agora, no que diz respeito também à desistência do recurso inadmitida pelo STJ. O professor Osmar nos colocou a reflexão. Então, eu não estou aqui com a finalidade de fazer defesa alguma. Apenas respondendo a sua proposta de reflexão. Comecei a pensar, será por quê? Vejam bem, no STJ, há muito tempo que se percebia isso. Essas grandes instituições financeiras, as bancárias, quando notavam a tendência jurisprudencial de se formar contra os seus interesses, desistiu do recurso no STJ, para não formar jurisprudência superior. Foi exatamente para evitar isso. Então, professor Osmar, professor Tucci, os fins às vezes justificam os meios. Estou de pleno acordo com o senhor, mas não está na lei. Esse é o problema, não está. Mas nós temos muita coisa que é produto da edificação jurisprudencial. A não vai estar na lei. Então, vamos fazer, vamos torcer para que seja na lei. Bom dia a todos. Inicialmente, eu cumprimento, parabenizo o clã Borges, Marcos Afonso, Flávio Nabucci e o ministro por trazer ao 22º encontro para o país. Isso é importante para a nossa nação, notadamente para o nosso Estado. Paulo Roberto, advogado e diretor adjunto da Escola Superior de Advocacia. E faço um questionamento direcionado, uma pergunta, uma indagação direcionada ao professor Scarpinella, acerca do paralelo que faço agora das cortes europeias em receber as ações de indenização por conta da não razoável duração do processo, que o jurisdicionário estaria tendo um prejuízo. E o paralelo que faço nesse momento é acerca que, eu uso a dizer, do modismo indiscriminado dos tribunais superiores de não receberem os recursos, porque não tem condições físicas para isso, de pessoal para isso, para julgar, para rever todas as questões, seja em especial, seja em extraordinário. É uma questão prática que eu trago, que um escritório foi notificado
por um contratante corporativo, e que inclusive tinha a assessoria jurídica interna da empresa lá, de que o recurso, e esse corporativo recebia também a leitura das decisões dos seus processos, em que vinculava seus nomes, de que o recurso estava deficientemente fundamentado, por essa razão não poderia ser conhecido. O advogado, preocupadíssimo com essa, em tese, inércia dele, ou com essa falta de zelo dele, entrou com um embargo declaratório demonstrando que havia, sim, precondicionamento desde a instância inicial, da contestação, e que pese não ter tido êxito no primeiro grau, quando recorreu ao respectivo Tribunal do Estado, questionou novamente as questões, e lá embargou de declaração, quando fez, aviando o especial, no caso, direcionando ao STJ o seu pedido, a sua insurgência, novamente mostrou os tópicos do pré-questionamento, e penso eu que num formulário padrão, lá, em que se mudam nomes, porque as decisões são muito próximas, foi entendido que aquele especial não poderia, em que pese ter sido demitido, não poderia ser conhecido lá por ausência de fundamentação. E ele foi notificado. A empresa me mostrou a notificação, me mostrou as razões recursais dele, e realmente houve, decidiram algo que não estava naquele processo. Deram uma decisão que não correspondia àquele processo. E ele entrou com um embargo declaratório lá, inclusive pedindo vênia para Sua Excelência, dizendo: olha, eu fiz isso e estou notificado pela empresa aqui, e agora eu estou sem saber o que fazer. Ou vocês conhecem o recurso, tecnicamente, que tem viabilidade para isso, então eu vou ter que pagar, além de cortarem o meu contrato, eu vou ter que pagar uma indenização, porque em tese eu cometi uma falha. Então gostaria de saber do professor Scarpinella, qual seria a solução para isso? Nós poderíamos ter uma forma, os tribunais poderiam ter uma forma de dizer: não, você não tem razão. Porque, ao meu sentir, não só o jurisdicionado, mas o próprio advogado, muitas vezes, e o que é pior, ele se sente vencido, não convencido por decisão. Já eu sou advogado e milito, já recebi decisões contra os interesses dos meus clientes que me convenciam, decisões interessantes, que falavam que naquele ponto eu não tinha razão, mas eu tinha sido enfrentado. Eu não tinha o que fazer, a decisão era contra os interesses meus, mas dos meus clientes, inicialmente, mas me convencia, eu sabia o que recorrer. Aonde recorrer, ao que argumentar, porque a contraposição que me vinha era convincente. Então, o temor maior é que nós temos aqui não uma sensação de convencimento, e sim de vencimento. E isso muitas vezes nos deixa em dificuldade, até civilmente, com o nosso cliente. Eu gostaria de saber do professor Boto se em teu país ustedes miram esta situação e qual a opinião a respeito. Bom, agradeço a pergunta. Veja, o que se chama, às vezes, até a própria jurisprudência do STJ, do STF, tem o nome de jurisprudência defensiva, né? Uma jurisprudência clássica, tradicional, de não conhecer recursos pelas mais variadas razões, inclusive de questões formais, por meras questões formais. Eu, com a devida vênia, é aquela história, eu apenas faço aplicar aqui o que nós lemos em qualquer livro de processo civil, penal, trabalhista, brasileiro ou estrangeiro. Hoje, no processo civil, fala-se muito claramente que o formalismo é meramente meio a se chegar a um fim. Não há prejuízos não há nulidade sem prejuízo, o princípio da instrumentalidade das formas, etc. Na medida em que um recurso, de alguma forma, mesmo que um recurso especial e extraordinário, de alguma forma contenha um mero vício formal, como muitas vezes acontece, um recolhimento de guia errado, um valor insuficiente, uma cópia, um xerox mal tirado, às vezes até a falta de uma página de um determinado documento, tudo isso, com a devida vênia, é absolutamente suprível pelo sistema processual civil e pelo artigo 515, parágrafo 4º, a lei vigente nesse sentido. Agora, o que existe é uma
enormidade de recursos que chegam diuturnamente aos tribunais em geral, não só aos superiores, e o desespero para jogar aquilo de uma vez, até mesmo hoje, lamentavelmente, ao meu ver, em nome de estatísticas, né? Tudo em nome de estatísticas. Particularmente vejo isso com ressalvas, mal comparando, pegarmos num país como o Brasil, um serviço público, não o judiciário, mas um hospital público, onde a falta de recursos e de pessoal é notória, no plano nacional e no plano internacional, e fechar as portas dizendo, desculpe, não podemos mais fazer nada por vocês doentes, porque nós estamos muito além da nossa capacidade de atendimento. Mal comparando é o que nós temos visto aí. Evidentemente que há vários mecanismos que procuram minimizar isso. Então, a repercussão geral, o recurso repetitivo e tal. Mas que é uma nova forma, e aí eu insisto, infelizmente o professor Petroni falou, mas eu só trago a única palavrinha que eu falei e que repito. A questão aí é cultural. Nós não temos cultura para absorver um precedente vinculando os demais. Não adianta, quando a devida vênia, o presidente do Supremo justificar o seu voto em alemão, dizendo isso com a devida vênia. Nós não somos alemães, a maioria de nós não fala alemão. A cultura brasileira, de sempre, desde quando nós não éramos Brasil, mas éramos Portugal, não tem, né? Aí, obviamente, há momentos históricos, e o professor José Rogério Cruz e Tutti saberá disso, e dirá para todos nós, mas a questão é, nós não nos acostumamos com a ideia de precedente. Sobre prequestionamento, eu lhe pergunto, com a devida vênia, a título de prova, o que é prequestionamento? Cada um diz uma coisa. Temos 33 versões no Supremo, no STJ, 11 no STF, etc. Então, na medida em que ficamos jogando com palavras, temos mais dificuldade. Com a devida vênia, a jurisprudência defensiva, ao meu ver, ela não se justifica juridicamente. Talvez politicamente, estruturalmente, etc. Mas juridicamente, estatisticamente com certeza, né? Mas não. Então, aqui, mais uma vez, assim como eu falei com um colega, eu me coloco ao lado de Vossa Senhoria e lamento. Sou apenas solidário. Com a questão de Estrasburgo, eu nomeio a autoria ao professor José Rogério Cruz e Tutti. Ou seja, esquivo. Prefiro não comentar. Si entiendo bien el problema, es exactamente lo que pasa en todas partes del mundo. Y esto incide en lo que se refiere a las formas procesales. Obviamente que hay requisitos formales mínimos que deben ser cumplidos, y los abogados tenemos una responsabilidad si no los cumplimos. El tema de la famosa mala praxis médica, hoy día en todos los países ya está llegando a la mala praxis abogadil, y hay sentencias ya, 2 o 3 en Chile, en que se ha condenado a abogados por no cumplir con las formas. Yo creo que es exigible un mínimo a los abogados. Somos profesionales, se nos paga, por lo tanto debemos responder a un mínimo. Ojalá un máximo, pero a un mínimo sí debemos responder. El tema que a mí me preocupa es algo más profundo, que es, y lo mencioné en la presentación, con relación a la admisibilidad de los recursos. Porque no hay nada más complejo de explicarle a un cliente para un abogado cuando el recurso lo pierde por inadmisible. Y esto es complicado porque el tema incide en garantías constitucionales. En el control de constitucionalidad chileno existe esta famosa frase que el recurso esté razonablemente fundado. Y más del 80% de los recursos se declaran admisibles por no estar razonablemente fundados. Y eso es grave, porque la lógica indica lo contrario. La lógica es que si tiene fundamentos, y esos fundamentos no son incoherentes, esos fundamentos no son irracionales, es que estoy cumpliendo el requisito. Y esto viene de una tendencia europea en que salieron algunos fallos en un momento determinado que
entendían que razonablemente fundado significaba prácticamente de que la plausibilidad de la pretensión era muy clara y por lo tanto no se cumplía el requisito de admisibilidad si es que a los jueces prima facie no les quedaba claro de que prácticamente iban a poder acoger el recurso. No sé si lo contesto con eso. Em razão da programação, nós vamos para a última pergunta. Tenho aqui, primeiramente, duas perguntas para o professor Cruz e Tucci. Foi mencionado aí o Código de Processo em Inglês, né, de 1999. Aí surge a dúvida, esse código ele é uma lei, ele é legislado ou não, é alguma compilação? Posso responder essa? É o seguinte, no começo da década de 90, tendo em vista as exigências atinentes às garantias processuais, enfim, ao concerto europeu, a Inglaterra teve que fazer uma análise da sua própria prática processual. E aí então foi nomeado pelo Lord Chancellor, que é o presidente da House of Lords, foi nomeado o Lord Woolf. E este fez então um trabalho muito profundo, está disponível na internet, em dois lances. Primeiro um relatório interino e depois um relatório definitivo, apresentando as falhas, os defeitos, para combater o custo e a complexidade e a duração do processo civil inglês. E aí, então, houve também sugestões que foram acolhidas, houve uma comissão para examinar as propostas do Lord Woolf, e em 1998, em abril de 98, foi promulgado um código, chama, na verdade, Regras do Processo Civil. CPR, a abreviatura em inglês. Mas os processualistas, sobretudo o Neil, tem três processualistas importantes, quer dizer, mas os que, enfim, que escrevem e tal, é o Yalovitz, que é de Cambridge, o Zuckerman, que é de Oxford, e o Neil, me fugiu o nome dele agora, que tem uma obra primorosa, eu comprei pela internet, chama Modern Civil Process. É uma obra em inglês que foi editada em Munique. É curioso, pelo intercâmbio que ele faz com um professor alemão, então foi editada, mas é em inglês a obra, e mostra, recente, ele tem um livrão, esse, como é que é o nome, você lembra? Neil, me fugiu agora o nome, quem sabe, esse é sinal da idade já, porque se eu estivesse com fome, não está na hora do almoço ainda, mas o professor Barbosa Moreira, no artigo sobre o Código de Processo Civil, cita o trabalho, o manual dele, que é um volumão. Agora esse não, esse é um livro sobre especificamente a reforma de 1999. E então você vai ver lá que são normas, como, quer dizer, os códigos que nós estamos acostumados. Vai. A parte de fixação de honorários lá no fim, é tudo muito minucioso. Eu não saberia precisar o número de artigos, porque ele é em capítulos, e depois tem cada capítulo um número de normas. Quer dizer, eu não somei, não é assim 1, 2, 3, 4, como os códigos da Europa continental e os nossos códigos sul-americanos. Mas é muito interessante verificar a amplitude dos poderes do juiz. É difícil para nós entendermos, porque é esse modelo de case management. O juiz, juntamente com as partes, quer dizer, que vão estabelecendo os próximos passos do processo. Cada procedimento no caso concreto, é diferente do outro, porque os prazos o juiz pode manipular esses